Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar aquela aula que a gente começou sobre banco de dados e vamos falar um pouquinho sobre Small Data e Big Data, tá? Só para retomar um pedacinho daquela aula anterior, vamos voltar ao assunto só para relembrar sobre dado e informação. Então lembrando, né, um dado pode ser frases soltas, quando a gente dá um sentido a ela passa a ser uma informação e aquilo que eu vou fazer com aquela informação se transforma no conhecimento, né? Só lembrando, o dado é qualquer elemento que está ali solto. A informação é quando esses dados são agrupados de maneira lógica e permite-nos extrair, né, e tomar decisões. E a decisão que a gente vem a tomar com esses dados agrupados, que são as informações, se transformam no conhecimento, que é aquilo que eu vou utilizar essa informação para tomar as minhas decisões, ok? Então, só para relembrar isso, né? Lembrando também sobre o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, nós temos lá as aplicações, passam pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e esses dados são armazenados em uma base de dados, ok? Então lembrando que o banco de dados são apenas aqueles dados todos guardados dentro de um disco, dentro de uma base, dentro de de uma ficha que a gente coloca, né? Então o SGBD, que é o software, né, responsável por fazer essa organização, e exibir através dos aplicativos, dos programas, esses dados de forma agrupada que vão virar as informações base para que a gente possa tomar as decisões, ok? Então aqui existe uma imagem, né, mais autoexplicativa, então a gente pode ver lá que nós temos os dados armazenados, nós temos os software gerenciador de banco de dados, SGBD, e nós temos as aplicações que nos mostram e organizam esses dados, né, em telas e tudo mais. Então, só relembrando isso, né, a telinha de um banco, de um software, né, de um aplicativo, que pega os dados desse banco de dados, mas que quem envia esses dados é o programa SGBD. Então, a gente pode ver aqui, né, que este software, todos esses gráficos são dados que foram armazenados e na hora de ser exibido na tela, eles são agrupados, no caso em números, gráficos e que vai se transformar em informações. E baseado nesses gráficos, a gente pode tomar as nossas decisões. Tá? Então é muito importante lembrar disso, porque o conceito que a gente vai ver agora de Small Data e Big Data depende muito disso, tá legal? Então vamos lá para o slide que começa. Falar antes do Small Data e do Big Data, eu vou falar um pouquinho sobre a mineração de dados, tá? O que consiste? Basicamente o que a gente está vendo aí é uma imagem só ilustrativa, né? De um homem com uma picareta fazendo o minério, retirando o minério, que é a parte importante, a parte valiosa desses dados que existem lá armazenados. Então, quando a gente trabalha com Small Data e Big Data, a gente vai falar sobre um processo chamado de Data Mining, que é a mineração, é capturar lá o dado bruto, lapidá-lo e transformá-lo, né, lapidar, limpar e transformá-lo numa informação valiosa. É exatamente isso o conceito de data mining. Então, a princípio, o data mining se consiste em examinar as grandes quantidades de dados para encontrar o que é valioso num conjunto de dados, né, depois de organizados. São padrões consistentes, que esses padrões vão nos permitir, né, vai permitir o gestor, né, ou nos permitir a tomar decisões importantes no quesito gerencial mesmo, no quesito lá diretoria da empresa de alto escalão,
para decidir o rumo da empresa, como agir, como trabalhar. Então, claramente, devido à quantidade quase que infinita desses dados a serem avaliados, a mineração não pode ser feita de forma eficiente somente com o ser humano. Então, seria praticamente impossível ou muito demorado fazer essa análise e essa busca de dados com a mão humana, tá? Então, imagina que eu tenho lá toneladas de papéis para ser analisado. Cada ser humano, seriam muitos necessários, teria que olhar um por um e anotar aquilo que ele acha que é importante para tentar achar um padrão. Só que cada ser humano está vendo um bloco de papel e esse ser humano não vai conseguir conversar com o outro ser humano o que ele está encontrando e saber se aquilo existe uma padronização daquilo que eles estão vendo, né? Então, por isso, normalmente, o processo de data mining ele é realizado através de técnicas e uso de softwares de computadores para se fazer essa análise, tá? Então é necessário o uso automatizado de algoritmos, que são programas, né? São softwares que vão ficar fazendo essa busca nesses dados e trazendo aquilo que ele encontrar de importante, tá? E isso vai ser feito com o computador através, como é feito através de computador, fica muito mais rápido esse processo de identificação daquilo que vira um padrão e vai evidenciar tendências. No caso, aqui no exemplo que está na tela, são tendências de consumo, né? Mas existem diversos outros tipos de tendência que podem ser analisados através de data mining, como um exemplo, quando os funcionários ficam mais doentes. Esse é mais um exemplo. E aí você pode tomar uma decisão ou tentar investigar por que os funcionários ficam mais doentes numa determinada época do ano. Porque está frio, porque a empresa não tem um sistema interessante de controle, ou às vezes o ar-condicionado que não está sendo limpo direito, né? Então a gente pensa sempre assim. Para a empresa, um funcionário parado é dinheiro também perdido. É claro que ele precisa restabelecer a saúde, mas se ele não ficar doente, é melhor para ele, para o funcionário, e é melhor para a empresa que deixa de perder, né, esses dias. Então, passando para as etapas do procedimento do data mining, a primeira coisa é definir um problema, traçar a meta que você quer atingir e qual a relação do resultado que você quer encontrar. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente sair lá, deixar um programa rodando procurando qualquer coisa. Então, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero ver qual é o produto mais vendido no final de semana. Então, esse é um problema, um exemplo, tá? Então, aí sim a gente começa a traçar estratégias através desse problema de busca dessas informações. Qual é o produto mais vendido? Quais são os produtos mais vendidos aos finais de semana? Mas aí nós podemos ter outros tipos de variáveis que são final de semana de pagamento ou final de semana comum, todos os finais de semana. O que vai me ajudar a obter melhores resultados de tendência? No final de semana de pagamento, vende mais o que? No final de semana sem pagamento, no fim do mês, onde as pessoas já estão mais sem dinheiro, o que mais pode ser vendido? Então a gente pode, além desse primeiro filtro, fazer outros tipos de agrupamentos de dados para ter novas informações, né? Então o segundo passo do processo, pessoal, é a incidência de dados duplicados ou redundantes. Então a primeira coisa é coletar tudo isso e verificar se, por exemplo, está sendo computado em dois locais diferentes a mesma transação. Então vejam, quando eu digo para vocês que é importante a gente ver qual é o produto mais vendido, ótimo, então eu tenho que ver aquilo que acontece mais. Porém, se em dois locais, em dois bancos de dados diferentes, eu tenho o banco de dados 1 e o banco de dados 2, que é o meu backup, eles são idênticos. Mas por algum motivo, ele foi buscado nos dois ao mesmo tempo e trouxe como se aquele produto que foi vendido apenas uma vez, foi vendido 2 vezes, 3 vezes. Então,
Mas não, foi uma vez só. Aquele outro é só uma cópia. Então precisa ser identificado e removido tudo isso, né? Então, as fontes de informação são analisadas separadamente e depois integrado aqueles que são considerados mais pertinentes. Essa integração, naturalmente, gera um enorme montante de informação. Então, a gente vai trazer tudo para um banco, como se fosse um banco de dados só. A gente vai pegar de várias fontes, de vários locais. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 5 filiais da empresa, né? Cada um em um canto do Brasil. E aí eu vou trazer todos os dados dessas 5 filiais. Imagina, lembrando, né, daquele problema inicial, eu vou trazer esses dados, buscar esses dados de todas as 5 filiais. Então imagina na hora de trazer tudo isso para um lugar só, quantidade de informação que vai ter, de dados que vai ter ali, né? A terceira etapa vai ser em excluir pontos que sejam irrelevantes. Então, eu tenho lá diversas vendas e o que vai ser importante? Aqueles que são mais vendidos ou que são menos vendidos, né? Então, o que não é relevante para mim neste momento? Aqueles produtos que estão no meio do caminho, tá? Então, aqueles produtos que estão ali na faixa. Então, a gente vai pegar, identificar aqueles que são mais importantes para mim e vai depois fazer a limpeza disso, né? Juntando aqui a terceira etapa e a quarta etapa, vai se fazer a limpeza daquilo que não é interessante para a gente, de informação, né? De dados para transformar em informação. Depois disso, pessoal, ainda que foi retirado tudo que é irrelevante, ainda como um exemplo daquilo que é relevante, por exemplo, eu posso pensar só num determinado tipo de produto também, né? Aquilo que é mais vendido no conceito de açougue, né? E eu não quero as outras coisas. Então nessa etapa vai tirar tudo aquilo que não é de açougue. Então vai fazer essa limpeza, excluir aquilo que não quero e fazer essa limpeza. E por final vai se passar por um processo de inteligência artificial, ou seja, a máquina inteligente vai fazer uma busca por esses padrões através de técnicas de estatísticas de inteligência, onde a máquina, onde o computador vai passar a aprender a respeito daqueles dados, ele vai fazendo análise e aprendendo em cada análise feita. Então toda análise que ele faz, ele aprende mais um pouco, que ele passa a fazer a próxima análise de uma forma mais inteligente, tá? Gastando menos tempo e recurso para conseguir fazer essa busca. Quanto mais dados o computador analisa, mais ele aprende. Isso realmente acontece, tá, pessoal? O computador realmente aprende esses padrões, né? E aí ele vai otimizando o processamento desses dados para se transformar em informação. Tá? Então tem diversas técnicas existentes sobre inteligência artificial que pode ser realizada para fazer essa mineração de dados, tá bom? Então, esse tema de inteligência artificial, a gente vai tratar especificamente sobre inteligência artificial num outro momento. Mas esse foi só um exemplo que eu passei para vocês, tá? Então, nesse slide aqui, eu mostro para vocês onde existe a base de dados, né? Então, nós temos a base de dados, aí nós temos aquele pré-processamento, apenas selecionando aqueles determinados dados do que me interessa, então as vendas só do final de semana, ok? E eu pego todas, aí vai ficar fazendo. E aí, aqui também eu faço a exclusão daquilo que não me interessa, então eu vou tirar tudo aquilo que não é de açougue. E eu vou trazer só aquilo de dados que seriam relevantes. Depois disso, se passa pelo processo de inteligência artificial e diversas outras técnicas, fazendo a extração desses padrões, né? E esses padrões que serão guardados e armazenados serão pós-processados pelo conhecimento e a utilização desse conhecimento. Então, lembrando, eu tenho lá o dado que vai ser organizado, ou seja, aqui eu tenho uma organização dos dados,
trazendo padrões que são informações, e essas informações serão analisadas, transformadas em conhecimento, para aí daqui virar uma ação, tá? Então, depois que esse conhecimento é gerado, será realizado ações com aquele conhecimento que foi adquirido, para que, por exemplo, possa ter mais vendas. Então, se a gente descobrir que a picanha é a mais vendida em época de pagamento, em finais de semana de pagamento, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais picanha dentro dos finais de semana que tem pagamento. Com isso, comprando mais, eu consigo talvez melhores preços, porque eu vou comprar em maior quantidade, e consigo fazer promoção para chamar os clientes para comprar mais. E compro menos de outras carnes para não haver a perda daquelas carnes por não vender e ficar lá, né? São produtos que têm prazo de validade, e com isso a gente tem um ganho, pessoal, a gente tem um ganho muito grande de venda mesmo, né? Então a gente tem menos perda, com isso a gente economiza, e aquilo que a gente economiza com as perdas a gente pode usar para fazer a compra e ainda assim ganhar espaço no mercado de trabalho. Então a gente sabe que os clientes, eles vão, além eles vão à compra sempre por alguns motivos. Dentre eles estão a comodidade, a facilidade. Então a conveniência na venda também ela é muito importante. Muita gente acha que apenas preço é o que vale na hora de o cliente comprar, né? Quando na verdade tem muitos clientes que eles não ligam de pagar um pouco mais caro, mas eles se interessam em ter uma facilidade, por exemplo, é fácil de estacionar, não tem que ficar 2 horas procurando vaga. Então o fato de ter essa conveniência também é um fato que pode vender, né? Outro dele é que se a gente faz essa análise e descobre que a picanha é a mais vendida no final de semana de pagamento, o cliente não vai haver a falta daquele produto, o que vai trazer mais uma comodidade. Ele vai chegar lá e vai ter certeza que tem o produto. Ou seja, ele não vai chegar lá e descobrir que acabou, depois ter que sair correndo e ir para outro lugar procurar. Então isso é outra coisa que é interessante, né? E conforme o tempo passa e mais dados são alimentados nesse banco de dados, maior vai ser a certeza da quantidade que eu preciso comprar de forma mais precisa, e também não comprar um valor exorbitante de picanha e acabar perdendo tudo aquilo que eu comprei a mais, né? Então, quanto mais dados tiver, mais informações eu vou conseguir extrair e menos eu posso ter de perda de tudo isso. Indo pela mesma linha do exemplo, a gente pode pensar o seguinte: no fim do mês, quando o pagamento ainda não saiu e as pessoas estão mais sem dinheiro, pode-se descobrir que a carne mais vendida é a carne de panela, é aquela carne mais barata, a pessoa está sem dinheiro, né? E aí eu descubro que nesse final de semana ali, eu vou comprar menos picanha e mais carne de panela, fazendo assim com que os clientes tenham o produto, consigo também fazer uma promoção e o cliente sempre estar satisfeito. E isso vai fazer com que eu ganhe mais clientes, porque vai entrar no boca a boca. Gente, esse é um exemplo de um produto apenas. É claro que a mineração de dados, ela trabalha com muitos fatores, muitas outras coisas junto, tá? Então eles tentam encontrar esses padrões nessa mineração de dados com diversos produtos ao mesmo tempo, inclusive fazendo algumas relações entre produtos, qual produto que vende mais com o outro. E aí, isso eles acabam colocando, talvez próximo, que te force a passar no corredor que tenha esse produto. Tem um supermercado, pessoal, que te obriga a entrar sempre por um local onde tem um corredor, e esse corredor sempre muda de produto. Todo dia que você entrar nesse supermercado,
o produto daquele corredor de entrada que você é obrigado a passar. Depois de lá dentro, você pode escolher para qual corredor você vai. Mas esse primeiro corredor de entrada você sempre é obrigado. E este corredor sempre muda de produtos. Eu tenho certeza que isso foi baseado em um data mining, uma mineração de dados, em que se descobriu quais produtos são mais vendidos naquele dia da semana, talvez daquele dia do mês, tá bom? Então, passem a próxima vez que forem num supermercado, passem a reparar nisso. Para quem lembrar dessa aula, né? Passem a reparar nisso que vocês vão ver que é muito visível o uso dessa estratégia para poder vender, né? Aumentar a venda, tá? Bom, então, pessoal, falando ainda sobre a mineração de dados, data mining, né? A gente tem dois tipos de mineração de dados, onde a gente pode trabalhar no Small Data e no Big Data. No Big Data, os dados podem ser estruturados ou não. Então vejam, quando a gente trabalhou com banco de dados lá atrás, deixa eu ver se eu pego aqui o slide mais fácil. Aqui, esses dados são armazenados de forma estruturada. Então a aplicação passa para o banco de dados e ele é guardado aqui de uma forma estruturada, ou seja, ele já sabe como está sendo guardado, o que é produto, o que é cliente, o que é fornecedor, ele está certinho, tabelado, né? Bonitinho. Então, isso quando a gente trabalha com o Small Data, tá? Já no Big Data, eles não são estruturados, tá? No Big Data, eles podem ser ou não estruturados. Então, o Big Data ele vai tratar num cenário onde pode-se ter diversos tipos de coleta, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o Big Data, além de fazer esta mineração de dados, antes disso, precisa se fazer um processo de agregação, de junção de tudo isso, de várias coisas ao mesmo tempo, de coisas que pode ser que nem tenham relação com aquele banco de dados que está armazenado, tá? E já no Small Data, eles sempre serão estruturados, estarão lá no banco de dados guardadinho, tá? Então, no Small Data, o coleta de dados é feito apenas nesse banco de dados, que já está lá guardado, armazenado e estruturado. Então, o volume de dados que existe numa busca para o Small Data fica fixo naquele banco de dados, tá? Então, vai ser banco de dados, pesquisa com o cliente, que você vai já estruturar, e-mails com queixas de consumidores, vendas de transação por período, por exemplo, tá? Então, isso é trabalhar com o Small Data. Lembrando que no Big Data eu não vou trabalhar só com isso, ok? Então, no Big Data, a análise dessas informações podem vir de diversos modos, muitos outros modos possíveis, tá? Que é basicamente a análise de Big Data, pode vir dados da nuvem. E gente, quando a gente fala aqui de nuvem, pode ser que a gente busque, quando está trabalhando com o Big Data, que seja buscado informações, inclusive sobre quantidades de cliques que deu em cada posição de tela. Pode buscar dados de informações de outras fontes, como por exemplo, pegar do Google a quantidade de vezes, ou no Twitter, aqueles trend topics, que são os mais citados, e isso inclusive, naquela determinada data, isso inclusive pode ser usado para compor o conteúdo de dados que vão ser agrupados para depois fazer a limpeza. Então a diferença entre o Small Data é que o Small Data ele já tem o banco de dados lá pronto. O Big Data ele pode até pegar daquele banco de dados pronto, mas ele ainda vai juntar com muitas outras coisas. É como se a gente pegasse, no Small Data, é pegar aqueles bloquinhos de folhas que tem anotações
e vai se lendo que já está tudo pronto lá, anotado certinho. Já no Big Data é como se a gente pegasse um monte de papel amassado, solto de um monte de lugar, folhas impressas, fotos, já jogasse tudo numa caixa só e aí sim ia tentando separar e organizar tudo isso. Já no Small Data vai ser tudo bem organizado, bem estruturado, tá? Então os dados podem vir desde a nuvem, como eu citei do Twitter, coisas de fora mesmo, totalmente de fora da empresa, de dentro dos ERPs que a empresa tem, dos sistemas de relação com os consumidores, são chamados CRMs, balanços e balancetes, da conjuntura do mercado, do desempenho de concorrência, que a gente pode buscar esse tipo de informação, inclusive com quanto que tem de estoque, das redes sociais, pegar dados do que o pessoal comenta a respeito de um determinado assunto, da internet, né, não deixa de ser a nuvem, e de outras fontes. Então, quando a gente trabalha com Big Data, vai ser feita uma análise gigantesca, vai ser uma busca gigantesca de dados que vão ser todos jogados ali dentro dessa caixa gigante de coisa e depois que vai ser feita essa separação. Então, Twitter, Facebook, todas as redes sociais, o que os clientes falam sobre a sua marca, a marca da concorrente, vai fazer análise, inclusive em sites dos seus concorrentes, em fornecedores que você compra e também vende para o seu concorrente. Vai ser tudo isso junto de uma vez só, jogado dentro de uma caixa gigante, tá? Então o conceito de Big Data, ele prevê dados de origens distintas, diferente do Small Data, que a origem vai ser aquela e vai ser analisado aquilo, não vai utilizar outras fontes, tá? Eles serão processados também de forma eletrônica, usando métodos matemáticos e estatísticos, além da inteligência artificial, tá? O Small Data limita-se a informações apenas que pode ser aprendida apenas ali pelo banco de dados, mas assim, um profissional que trabalha na empresa, já está ali há um bom tempo, ele já consegue sacar aquilo que está rolando, o que o sistema vai dizer, talvez ele já consegue ter feito essa relação numa boa. Já no Big Data são informações, gente, que seria impossível obter de uma forma assim, fácil, apenas um ser humano olhando. Então, quando a gente trabalha com Big Data, a gente está trabalhando com volumes gigantescos de dados, tá? Então, enquanto o Big Data utiliza dados na casa dos petabytes, o Small Data agrupa quantidades de dados pequenas e mais simples. Então, veja, hoje estamos no terabyte, né? Então, vai muito além de terabyte, vai no petabyte, que é depois do terabyte. Então, se a gente for pensar que o terabyte é igual a 1024 gigabytes, então vejam, 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Já quando a gente trabalha com petabyte, 1 petabyte é igual a 1024 terabytes. Então imagina, você tem lá o seu computador, você acabou de comprar a sua máquina, tem 1 terabyte, tem 1024 GB. Na verdade, quando a gente trabalha com Big Data, é de petabyte para cima, tá? Então é de 1024 terabytes para cima, que na verdade é 1024 vezes 1024 gigabytes, tá bom? E aí a gente vai disso para cima, a análise desses dados. Então é claro que assim, quando a gente trabalha com uma mineração de dados para fazer tudo isso, a gente tem que pensar que não é um computador residencial que vai fazer esse trabalho, tá? Vai ser um computador, um supercomputador. Então,
para o Small Data, computadores e servidores um pouco mais robustos, beleza. Já quando a gente está trabalhando no conceito Big Data, a gente precisa, inclusive não é um computador só que faz essa análise. São muitos computadores juntos fazendo o mesmo trabalho. Como se fossem ali cerca de 1000 homens para tentar empurrar ou puxar um caminhão, né? Então são às vezes até milhares de computadores que têm ligados para fazer essa análise. E ela é feita diariamente e a cada dia que ele aprende, né, o computador aprende, ele traz novas informações que as empresas podem tomar decisão por isso. Então vejam, pessoal, cada dia mais o mercado está mais exigente, né? Esse tipo de informação, onde há 20 anos sequer se podia saber, hoje em dia é necessário para que a empresa sequer sobreviva no mercado, tá bom? Então é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Esse conceito de Big Data são toda análise de todos os dados, inclusive de tráfego de informações que se passa na internet. Bom, agora que a gente já sabe o conceito de banco de dados, né? A gente já entendeu o que é o dado, o que é a informação, o que é o conhecimento, tá tudo envolvido com esse lance de Small Data, Big Data, análise, mineração de dados. Então a gente viu que é um dado, o que é uma informação, o que é o conhecimento que é gerado através dessa informação, como que esses dados são armazenados, como que é organizado, gerado a informação e transformado em conhecimento, e também o conceito de mineração de dados e, inclusive, o conceito de Small Data, a mineração no Small Data e a mineração no Big Data, né? Então, a gente já conhecendo todos esses conceitos que a gente viu, vamos fazer uma pesquisa que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: o que a cerveja tem a ver com fralda? Gente, uma dica, não tem nada a ver com gravidez, tá? Não é aquele lance que, bebeu todas, não, esquece isso, tá? É algo realmente voltado para essa linha de raciocínio que a gente tem visto nessas aulas, né, que a gente teve sobre banco de dados e mineração de dados. Então, eu quero que vocês façam um trabalho estruturado pelas normas da ABNT, que tem que ter capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. E lembrem, tem que ter as citações, como eu mostrei na aula anterior, e esta citação que vai para referência. Não é só copiar o link de onde tirou a informação e colar, não. E vocês podem também acrescentar novos conhecimentos ou inclusive um novo caso desse, né, se quiserem apresentar, ok? Então, depois que vocês fizerem, vocês vão ter ali até o dia 14 para fazer o envio desse trabalho. E aí na aula da semana que vem, a gente vai discutir isso com os colegas e também vai ser analisado nessa discussão a participação de cada um, que vai compor a menção desse trabalho para sua menção do bimestre, ok? Então, pensem nisso, que não é só fazer nas coxas, não é só copiar e colar. Você vai ter que discutir com os colegas aquilo que você analisou, aquilo que você trouxe do seu trabalho, e quem tiver, eu vou chamar um por um, e aquele que estiver falando, eu vou verificar se está coincidindo com aquilo que fez de pesquisa e colocou no trabalho. Ok, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Eu vou ficar disponível ali para tirar dúvidas de vocês. Se precisarem, só dá um toque. Tá legal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Eu fico por aqui. Tchau!